Corrupção no INSS. O clamor de Deus contra a injustiça. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para privarem os pobres dos seus direitos e da justiça os aflitos do meu povo. Isaías 10, 1 e 2. Há um clamor que ecoa pelos corredores silenciosos das repartições públicas. Um gemido oculto entre pilhas de processos, laudos médicos esquecidos em gavetas, senhas que nunca são chamadas e rostos cansados que esperam por justiça. É o clamor do povo brasileiro, principalmente dos pobres, dos idosos, dos doentes, dos inválidos. Homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira, que recolheram impostos, que confiaram no sistema, que acreditaram que, um dia, seriam amparados, mas que hoje encontram apenas descaso, atraso e, pior, corrupção. Estamos falando do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, criado para proteger o trabalhador, para garantir dignidade, para ser socorro nos dias difíceis. No entanto, em muitos casos, tem se tornado um labirinto de frustração, de desumanidade e de injustiça. E diante dessa realidade, como não ouvir a voz dos profetas? Como não lembrar das palavras de Isaías, denunciando líderes que escrevem leis para oprimir? Como não lembrar do clamor de Deus por justiça? Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Isaías 1 e 17. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal. A estrutura que deveria proteger está ruindo. O INSS deveria ser como uma torre de segurança para o povo. Mas hoje, muitos entram nessa torre e saem feridos. Recentemente, o Brasil foi abalado por um escândalo de proporções alarmantes. A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, revelou um esquema criminoso que desviou e lavou recursos do INSS mediante descontos irregulares, sem autorização, nos benefícios de aposentados e pensionistas. Estima-se que o prejuízo causado por essas fraudes ultrapasse 8 bilhões de reais, afetando cerca de 9 milhões de beneficiários. Esses descontos indevidos eram realizados por associações e sindicatos que, por meio de acordos com o INSS, descontavam mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, sem a devida autorização. Em muitos casos, os beneficiários nem sequer tinham conhecimento dessas associações. E Deus vê tudo isso. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12 e 2. A dor que vira lucro. Quando a dor vira lucro, a injustiça se torna ainda mais cruel. Pessoas vulneráveis são exploradas por atravessadores, despachantes e quadrilhas que cobram propinas para acelerar processos. Muitas vezes, os próprios beneficiários nem sabem que foram enganados, pois assinam documentos sem entender. E o que dizer dos que pagam durante anos o INSS e, quando precisam, recebem negativas automáticas, perícias desumanas e processos arrastados por meses, até anos. O sistema que deveria ser um socorro, se transforma em fardo. E, mais uma vez, ecoa a voz do Senhor. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Deuteronômio 27, 19. A ira de Deus contra a corrupção. Muitos pensam que Deus apenas abençoa, consola e perdoa. Sim, Ele é amor, mas também é justo. E a Bíblia está repleta de exemplos onde Deus se levanta contra a corrupção dos poderosos, contra os que manipulam leis, que roubam do povo, que enriquecem às custas da miséria alheia. Nos dias de Amós, o povo de Israel prosperava economicamente, mas a injustiça social era gritante. Os ricos pisavam nos pobres. Os tribunais eram corrompidos. E Deus declarou: odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5, 21 e 24. Será que não estamos vivendo dias parecidos? Mas Deus não se deixa enganar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 e 3. E o povo de Deus, onde está? Essa é uma pergunta crucial. O povo de Deus foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Não fomos chamados para viver calados diante da injustiça. Não fomos chamados para nos conformar com o mal. O apóstolo Paulo nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Romanos 12 e 2. É tempo de denunciar o pecado, de clamar por mudança, de interceder pelos que sofrem. Mas também é tempo de agir. A igreja precisa ser profética.
não apenas pastoral. Não apenas consolar os feridos, mas levantar a voz contra quem os fere. Precisamos de fé que não se acomoda, mas que confronta o pecado. Um clamor por justiça. Talvez você que assiste este vídeo tenha enfrentado exatamente isso. Talvez esteja esperando um benefício há meses, ou talvez esteja vendo seus pais, seus avós, passando necessidade enquanto o processo no INSS se arrasta. Saiba que Deus ouve o seu clamor. Ele é um Deus que se levanta para julgar com justiça. A Bíblia diz: porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Salmo 37 e 28. Ele vê cada lágrima. Ele conhece a verdade que os sistemas ocultam. E o tempo de Deus há de chegar. Mas até lá, Ele nos chama para sermos instrumentos. Para sermos voz dos que não têm voz. Para sermos agentes de transformação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5 e 6. A esperança. Sim, há corrupção, mas também há esperança. Há um Deus soberano, que se move em favor dos que clamam por justiça. Se cada cristão decidir viver com integridade, denunciar o erro, apoiar os vulneráveis, clamar, orar e lutar por mudança, a luz voltará a brilhar até nos lugares mais escuros. E se você é um dos que sofre, não perca a fé. Deus não está distante. Ele é o Deus que desceu para libertar Israel no Egito. Ele é o Deus que ouviu o clamor de Ana. Ele é o Deus que cura, restaura e faz justiça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. A corrupção no INSS não é apenas um problema político. É um sintoma de uma nação que se afastou da justiça. Mas Deus está chamando o seu povo para se levantar, para ser diferente, para agir com verdade. Não se cale. Não se conforme. Ore. Fale. Denuncie. Apoie. Reaja. Porque a justiça é o trono de Deus, e Ele está convocando uma geração que não negocia seus princípios. Uma geração que clama, como Amós. Corra ao juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Diante de tanta injustiça, não podemos esquecer, Deus não é indiferente. Ele vê cada lágrima, ouve cada clamor e conhece cada coração. Aqueles que se enriquecem à custa da dor dos inocentes não escaparão do seu julgamento. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30:18. E ainda diz a palavra: o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Tiago 2:13. Os homens podem manipular leis, comprar silêncio e esconder provas, mas não podem enganar a Deus. Ele virá. E quando vier, a verdade será revelada, e os corruptos não permanecerão de pé diante do seu trono. Se você concorda ou não com os argumentos defendidos nesse vídeo, comente e deixe sua opinião.